Amém. Aleluia. João capítulo 4. Glória a Deus por isso. Aleluia. Queria que você lesse comigo o versículo 3. Vamos ler 1, 2, 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor: quando os fariseus ouviram o que Jesus fazia e batizava mais os discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava, e sim os seus apóstolos, ele deixou a Judéia e voltou outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Aleluia. Só até aí, pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Queria dizer para você essa noite: sinta-se privilegiado por estar neste lugar. Aleluia. Muitos queriam estar aqui neste lugar, ouvindo a palavra do Senhor, mas não podem. Não podem porque talvez estejam no leito de um hospital, ou não podem porque estão talvez trancados numa cela. Mas eu e você estamos livres para dar glória ao Deus eterno, por nós estarmos aqui. Então, quando você estiver no culto, querido, se sinta feliz em estar neste lugar, porque a glória do Senhor se manifesta neste lugar. A graça, a sua bondade, a sua misericórdia, o favor não merecido que é a graça, está sobre esse lugar esta noite, sobre a minha vida e sobre a sua vida. A graça do Senhor nos alcançou. Aleluia. Por isso que nós estamos aqui em nome de Jesus. Eu quero falar sobre a mulher samaritana. Talvez uma história bem conhecida na Bíblia, em nome de Jesus. E nós acabamos de ler que Jesus, após batizar com seus discípulos ali, ele volta outra vez para a Galiléia. Ele quer voltar para a Galiléia. Só que para Jesus voltar para a Galiléia, ele teria que passar por Samaria, que era o caminho mais curto. Ele teria que passar pelos samaritanos. E os samaritanos eram odiados pelos judeus. E eu quero que você entenda porque existia o ódio de judeu e samaritano. A história diz que quando os reinos foram divididos, o reino do norte e o reino do sul, Samaria ficou sendo a capital do reino do norte e Jerusalém sendo a capital do reino do sul. 700 anos antes de Cristo, a história diz, a tradição diz que o rei Sargão vem e invade Samaria e traz muitos povos pagãos para aquele lugar e leva alguns judeus ali para a Síria como escravo, deixa alguns judeus ali, e ali ele também traz outros povos, outras raças, outras crenças, povos pagãos, traz para aquele lugar, e ali os judeus de Samaria começam a conviver com esses novos povos, e a história diz que eles então se relacionam um com os outros, e ali é misturada a raça, ali é misturado os judeus com esse povo, é misturado as crenças entre eles. Da mesma forma, o reino do sul ele também é invadido por Nabucodonosor. A Bíblia diz que Nabucodonosor então invade Jerusalém, leva os judeus para a Babilônia como escravo, cativo. Só que a história diz que o povo judeu do sul, quando ele é levado para Babilônia, ele fica cativo durante 70 anos.
Só que vem o rei Ciro, através de um decreto, liberta o povo. O povo, após estar cativo 70 anos, o povo é liberto pelo rei Ciro. Então o povo se alegra e decide voltar para reconstruir o templo em Jerusalém. É nesse momento que os samaritanos chegam para os judeus e dizem assim: olha, nós também não vamos ajudar vocês a reconstruir o templo. Os judeus então dizem: perdão, vocês não. Nós não queremos que vocês reconstruam o templo conosco. Vocês se misturaram com novos povos, com nova raça. Nós não queremos você misturado conosco. A Bíblia diz então que o povo Samaria se irrita, judeus do mesmo sangue, eles se irritam, mandam carta para o rei para não permitir que os judeus viessem reconstruir o templo em Jerusalém. Ali não adianta. Os judeus então ele constrói o templo em Jerusalém. A história, a tradição diz então que os samaritanos eles pegam e constroem um templo no monte Gerizim. Ali eles constroem um templo naquele monte para adorar o Deus de Israel. E ali eles começam a adorar. Passa-se, porém, no ano de 129 a.C., um homem chamado João Marcano vai ao monte Gerizim e destrói todo o templo dos samaritanos. Destrói todo o templo. E ali se mantém a guerra entre judeus e samaritano. Ali tem uma guerra agora. Os judeus têm seu templo para adorar em Jerusalém. Os samaritanos perderam seu templo, que foram destruídos no monte Gerizim. E a Bíblia diz que quando os judeus tinham que sair do sul para ir para a Galileia, eles teriam que passar por dentro de Samaria. Era uma rota que você cortava caminho para passar, para ir para a Galileia. E o texto que nós lemos, Jesus disse que ele quer voltar para a Galileia. Então a Bíblia diz que Jesus ele vai com os seus discípulos caminhando para Galileia, junto com os seus discípulos, com os apóstolos. Só que chega num determinado tempo de caminhada rumo a Galileia, eles se deparam com uma placa que diz centro da cidade, onde você deveria dar uma volta muito grande para chegar até a Galileia, e uma outra placa que dizia Samaria. E ali Jesus ele tinha andado muito tempo, estava muito cansado, estava também com sede. Então Jesus diz para ele assim: olha, estou com sede. E ele olha e avista um poço de Jacó. E aí ele diz assim: olha, eu preciso subir porque eu tenho sede. E talvez eu conjecturando os apóstolos ali tenha dito assim: Senhor, você não conhece a história? Nós judeus não atravessamos por Samaria. Nós judeus não nos entendemos com os samaritanos. Eles são pecadores, eles se corromperam, eles são um povo maldito. E Jesus disse assim para eles: olha, eu tenho sede, eu estou cansado. Eu preciso de um cântaro, eu preciso de um copo, eu preciso de algo para colher água. A Bíblia diz então que nenhum dos 12 tinha nem cântaro, não tinha copo, não tinha nada para pegar água para Jesus. A Bíblia diz então que Jesus pega e fala: olha, eu vou esperar vocês naquele poço. Ele diz assim: tudo bem, mestre, nós iremos para a cidade comprar comida. E talvez um olhou para o outro, talvez tenha torcido o nariz, talvez não tivesse comentado com o outro e falado: olha, Jesus parece que não conhece a história, nós não podemos entrar em Samaria.
Esse é um povo amaldiçoado. E a Bíblia diz então que Jesus, ele se assenta próximo ao poço. Ali Jesus, ele se encosta, sol escaldante no meio-dia, quase 50, 60 graus. Jesus senta naquele lugar. Os apóstolos vão para a cidade buscar comida. Então fica Jesus e mais um apóstolo, quem? João, porque é João que relata o que ele viu. Eita! Morte de Jesus. Jesus então está sentado com sede, João está próximo a ele, e a Bíblia diz que então vem uma mulher, a samaritana, ela vem ao meio-dia buscar água com seu cântaro naquele poço, e a Bíblia diz que aquela mulher, para você reconhecer uma samaritana, para você reconhecer os judeus, você reconhecia pelas vestes. Aquela mulher, ela usava um cinto, para você identificar se ela era samaritana ou não. Da mesma forma, o judeu, para ser reconhecido através das suas vestes sacerdotal, muitas das vezes, suas vestes brancas. E a Bíblia diz que aquela samaritana, ao meio-dia, ela vem buscar um cântaro. Nós conhecemos um pouco da história, o enredo. Aquela mulher era uma prostituta. Deus queria tratar do caráter daquela mulher. Por isso que Deus não prosseguiu com aqueles apóstolos. Por isso a palavra do Senhor diz que Deus decidiu entrar por Samaria. Porque para Deus não tem pecador um melhor do que o outro. Para Deus todos andaram diante do Senhor. Porque a salvação chega para todos que querem Jesus como seu único e suficiente Salvador. E a palavra do Senhor diz que ele não se importava se os samaritanos tinham se corrompido ou não. Ele teria que fazer a missão ao qual ele estava aqui na terra. Então ele senta naquele lugar, ele espera comida, ele espera água, ele está sentado. Aquela mulher era sogra de Samaria, ela era prostituta, ela não podia andar mais cedo, por isso que ela vai ao meio-dia, para não apontarem ela, para não dizerem que ela é prostituta, para não xingarem ela. Ela era uma mulher adúltera, ela tinha seus problemas amorosos, ela tinha seus problemas, ela não parava com o seu marido, ela casava com um, largava, casava com outro, largava, casava, ia casando, descasando. Aquela mulher tinha algo dentro do seu interior que precisava ser tratado. Deus, aleluia. Que não era com o homem, era com o próprio Deus. É, Jesus, aleluia. Aquela mulher tinha algo no seu coração que a sociedade, as pessoas não entendiam, não compreendiam. Mas existia um homem naquele lugar que ele entendia a sua situação. Tinha um homem naquele lugar que compreendia o que ela estava passando. E a Bíblia diz que aquela mulher, ao subir para aquele lugar, ao meio-dia, porque ela sabia que não teria ninguém, não estaria ninguém naquele poço. Então ela vai subindo com o seu cântaro. A Bíblia diz que ao se aproximar, ela avista dois judeus. Ela fica aflita porque ela vê dois judeus, ela é samaritana. Meu Deus. Ela pode ser apedrejada, mas naquele tempo ela não foi apedrejada porque ela estava se envolvendo ou com algum sacerdote ou com algum político na época. E por causa disso ela não foi apedrejada. Que era comum naquela época os sacerdotes, os políticos da época saírem com as prostitutas. E assim, quando ela olha para Jesus, ela não sabia ainda quem era ele. Por mais que Jesus estava sendo bem falado em todas as províncias, ela não sabia quem era Jesus. Só que a Bíblia diz que ela reconhece ele pelas vestes, ela reconhece
ele é judeu pelas vestes. Muitas das vezes as pessoas nos reconhecem quando nós colocamos a nossa Bíblia embaixo do braço. Muitas das vezes as pessoas nos reconhecem pela atitude, como nós andamos, como nós falamos, como nós pensamos. É, Jesus. É através dessas atitudes que nós somos reconhecidos quem nós somos diante de Deus. Naquela época era reconhecido pelas vestes, mas hoje em dia eu não preciso estar com a Bíblia, eu preciso ser reconhecido pelo meu caráter. Porque muito tem dado mau testemunho, tem a Bíblia embaixo do baixo, mas não é condizente o seu tratado, não é condizente o modo de andar, não é condizente o seu modo de falar. Meu Deus. E Deus não se importa com nada disso que essa mulher está passando. Ele não se importou com as críticas dos apóstolos. Ele não se criticou quando eles falaram que era um povo maldito. Ele não criticou quando falaram que ela era uma prostituta, não. E aquela mulher, ela olha João, talvez com as pedras na mão para apedrejá-la, fica olhando a situação, fica olhando a cena. Aquela mulher chega diante do poço, e aí eles começam a dialogar. Jesus é aquela mulher prostituta. Oh, aleluia. Aleluia. Se você quiser acompanhar comigo, no verso 7 diz assim: vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse, olha Jesus, irmão, dá-me de beber. Ele pergunta para ela, dá-me de beber. Porque seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse a mulher samaritana, como? Sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. Ela insulta ele. Ela diz assim: como tu, sendo judeu, me pedir água a mim, mulher samaritana, mulher maldita, povo maldito, que é assim que você diz que nós somos. Ela insulta Jesus. Eita, Jesus. Como tu, judeu, pede água. Olha Jesus, irmão. Jesus respondeu: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria águas vivas. A Bíblia diz em Provérbios que a palavra branda acalma o coração. Jesus, a mulher insulta Jesus. Olha o que ele diz: se conheceres o dom de Deus e quem é que te pedes, dar-me de beber, tu lhes pedirias, e ele te daria água viva. Aí disse a mulher: Senhor. Quando ele diz isso, ela reconhece ele como Senhor agora. Ela reconhece ele através da sua veste sacerdotal. Ela viu que ela estava falando com um sacerdote, porque ela chama ele agora de Senhor, porque a palavra branda acalmou o coração dela. E ela diz assim: Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. Onde tens água viva? Ela ainda não estava entendendo o movimento de Deus. Ela falou assim: tu não tens como tirar, onde tem essa água viva? Aí ela diz assim para Jesus, ao diálogo dele, irmãos: és tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, ao qual ele próprio bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Aí Jesus olha aquela mulher: és tu maior que Jacó, tua
Talvez Jesus tenha balançado a cabeça assim. Eu sou maior que Jacó, eu sou maior que Abraão, eu sou maior que Isaac. Aí Jesus continua, respondeu Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Ao que ele disse para ele: olha, Jacó, Abraão, Isaac, esse do poço foi Jacó, todos esses, você ainda continua pegando água porque você ainda sente sede. Aí Jesus diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E aquela mulher ouvindo aquilo, impactando o coração. Deveras, a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Imagina Jesus falando isso para aquela mulher. Ela estava anestesiada, ela não estava entendendo o que Jesus está dizendo, irmão. Ela chega diante de um poço onde tem água física, onde mata somente a sede momentânea. Jesus agora promete a ela que vai dar águas vivas. Talvez ela olhe para o lugar e fale: só tem um poço aqui, só tem um rio Jordão a alguma distância. Como que esse homem vai me dar águas vivas? Eu quero essa água. Que água é essa? Aí diz assim para ela: eu vou te dar água viva onde jorrarão e jamais você terá sede. Aí ele começa a dialogar com ela. Olha que lindo, irmão. Aí ele diz assim a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede. Ela pede água para Deus, e que nem precise vir tirá-la. Ela queria uma água que ela não precisasse mais ir tirar a água. Disse-lhe Jesus, Meu Deus. profundo agora, disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e volta aqui. Respondeu ela: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: tens razão em dizer que não tens marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso lhe dissesse por verdade. Ou seja, aquela mulher tinha sido casada 5 vezes. Ela tinha um problema dentro dela que precisava ser curado, ser tratado. Ela não se dava bem nos seus relacionamentos amorosos. Ela não se dava bem com os seus maridos. A Bíblia diz que ela teve um marido. E por isso que João, ele pega pedras para apedrejá-la quando ela se aproxima do poço. Porque Jesus disse bem: se tivesse 5 maridos, mas esse que tu estás agora não é teu marido. Olha que interessante. Preste atenção, querido. Eu não tenho marido. Jesus tem razão em dizer isso. Pois já tivesse 5 maridos. Disse-lhe a mulher: Senhor, veja que és profeta. Ela disse, no versículo 20, irmão, olha o que ela disse: nossos pais adoraram nesse monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Nada a ver com a história. Você vê que esse versículo não tem nada a ver com a história? Você já parou para pensar nisso? Jesus está falando de água viva, dizendo que ela não tem marido. Chama seu marido: eu quero te dar água viva. Chama ele. Ela fala: eu não tenho marido. Aí ele fala assim para ela: disseste bem que não tem marido. Tu não tem marido. Tivesse 5, mas esse que tu tem não é teu. Aí ela diz assim: veja que tu és profeta. Ela diz no versículo 20: nossos pais, nada a ver com a história. Mas olha o que estava passando na mente daquela mulher e no coração dela. Ela diz assim: disse a mulher ao Senhor: nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar que deve adorar. Sabe o que estava acontecendo no coração daquela mulher, irmão? Quando eu abri o culto, quando eu abri a mensagem, disse: havia um conflito entre judeu e samaritano, amém? Aleluia.
mente dela: olha, eu nasci neste lugar, a vida inteira eu fui ensinada que onde nós adoramos a Deus é no monte. Meu Deus. O templo onde meus pais, minha descendência adorava a Deus era aqui nesse monte, ao qual foi destruído por um rei. A minha vida inteira eu cresci dizendo que eu me encontrava com Deus aqui. Era aqui que eu me relacionava com Ele. Mas porém vem vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém. Meu Deus. Aonde que é o correto adorar? É aqui ou é em Jerusalém? Ah, irmão, entrou um conflito no coração daquela mulher. Vocês vão entender o que Deus está fazendo conosco essa noite. É, Deus. Aleluias. Aí disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarás ao Pai. Aleluia. E aquela mulher ainda sem entender o que Jesus estava dizendo, ele continua: vós, o samaritano, adorai o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Jesus falando para ela: no entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura tais que assim o adorem. É, Deus. Ele diz assim: olha, mulher, não importa se é em Jerusalém, se é daqui, chegou o dia e é hoje. É, Jesus. Você está no meio daquele ao qual você pode adorar. Glórias ao Senhor. Você está diante daquele que você pode adorar. Meu Deus. Aleluia. Porque existiu um conflito naquela mulher. Olha, se eu adoro aqui, eles dizem que não é o correto, em Jerusalém. Nós vamos para Jerusalém e nos expulsam de lá porque nós não somos da mesma raça. Meu Deus. E aí naquela mulher, naquele conflito, você entende o conflito de vários casamentos. Você entende o conflito que passava tendo naquela mulher de ser rejeitada por um povo, ser rejeitada pelos seus irmãos de sangue, e dizerem que ela se corrompeu com outros povos pagãos. Aquela mulher que subia no monte, achava que Deus estava ali, os judeus viram: não, vocês não adoram Deus, porque Deus não está nesse monte, Deus está em Jerusalém. E ela: eu aprendi com meus pais, Jacó adorou no monte, Abraão ofereceu seu filho no monte, é aqui que é adorado. Aí os judeus vêm e dizem assim: não, não é aí, é aqui porque o rei Davi adorou em Jerusalém. Aí tem aquele conflito teológico, tem aquele conflito entre judeus e samaritanos. Meu Deus. E aquela mulher se encontra com Deus, irmãos. Ela se encontra com aquele onde ela podia adorar a hora que ela quisesse, quando ela quisesse. Aquele era Deus. Verdade, Jesus. Aí diz assim: no entanto, vem a hora, e já chegou, mulher. Já vem a hora, mulher, já chegou. Meu Não Deus. é nem em Jerusalém, nem aqui no monte. Chegou, é a hora. Glória a Deus. Ei, Aleluia. o véu vai ser rasgado. É, Meu Deus. Você pode me adorar agora. Olha o que ela diz, irmão, como é forte. No entanto, vem a hora em que chegou, diz Deus para ela. Adora que os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito, importa que os adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher. A mulher disse para ele: eu sei que o Messias, chamado Cristo, vem. Quando ele vier, nos explicará tudo. eita Deus. Aleluia. Disse-lhe Jesus: ah, mulher, eu sou, é eu que falo contigo. Glória a Deus. Eu Aleluia. sou o Messias. Eu sou o Messias. Meu Deus. Eu sou aquele que tu podes adorar nesse momento agora. Você não precisa esperar ninguém, irmãos. Esse é o momento de você me adorar, diz o Senhor. Aleluia. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Aquela mulher que outrora era amante de pessoas influentes, era uma prostituta, uma destruidora de lares. Ela foi impactada por Jesus.
Ela foi impactada ao ponto. Olha o que acontece, acompanhe comigo. Para você entrar nesse enredo, querido. Aleluia. Ele diz: eu sou que falo contigo agora, adore. Aleluia. Eu estou aqui. Haverá um dia em que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e verdade. Não precisa estar em Jerusalém. Não precisa estar no Monte Elísio. Você precisa estar dentro do seu quarto, com a sua porta fechada. Glória a Deus. Aleluia. E eu estarei contigo naquele dia, naquela hora, naquele lugar. E você poderá me adorar naquele lugar. Aleluia. É ali que eu vou me manifestar. Você começa a entender que não é o lugar, querido. Não é aonde você vai, não é o templo, não é as pessoas, é você. Aleluia. A Bíblia diz: Abraão, se tu uma bênção. Você começa a entender, querido, que nós somos a igreja vivente que andamos na terra. Ou seja, onde quer que eu e você estejamos, nós seremos uma bênção. Aonde eu e você estejamos, nós vamos mudar o ambiente. Ou nós deveríamos mudar o ambiente, porque Cristo vive dentro de mim, dentro de você. Você consegue compreender que não é aqui. Você consegue compreender que não é na igreja A, B, C ou D, não é apóstolo, não é ninguém, é você. Deus habita dentro de mim e de você, meu irmão. Ele pode te usar, curar, transformar. Ele quer você, Ele quer que você o adore em espírito e verdade. E aquela mulher está experimentando isso. As pessoas que não compreendem, ela acha que é o lugar, que é a igreja, é a formosura, é o enfeite. Ela acha que é o modo de um pastor falar, o modo do profeta pregar. Ela acha que é aquilo que transforma, aquilo que muda. E Deus está dizendo: ei, não esquece. Aleluia. Esquece, samaritana. Não é nem Jerusalém, não é nem aqui, é agora. Adore. Não se preocupe com isso. Naquele momento, chegado 27, os discípulos chegam maravilhando-se, em algumas traduções, outras dizem espantando-se de encontrá-lo falando com uma mulher, porque não era permitido o judeu falar com uma samaritana. Com a mulher, mas nenhum deles questionou Jesus, ninguém perguntou nada. Que queres? Ou por que falas com ela? Não, ficaram quietinhos, observaram e ficaram quietos. Então, deixando o seu cântaro, a mulher foi à cidade dizer ao povo: eita Deus. Aleluia. É Deus, aleluia. Olha o que aconteceu. Deixando o seu cântaro, a mulher foi à cidade e disse ao povo. Quero deixar um ponto aqui. Há uma hora antes, a mulher era uma prostituta. Fugindo da sociedade, subindo em direção ao poço para retirar água, para levar para a pessoa qual ela estava na sua casa. Meu Deus. Uma hora depois, a mulher tem um encontro com Jesus, esclarece todas as suas dúvidas da sua mente. A mulher sai tão impactada que ela larga o cântaro. Ela passa de uma hora a ser prostituta, na outra hora ela passa a ser missionária. Eita, Jesus. Glória a Deus. Como pastora passa a ser missionária? Segue comigo no texto. Então, deixando seu cântaro, a mulher foi à cidade e disse ao povo: ei, olha pregando, Aleluia. vede um homem que me disse tudo que eu tenho feito. Poderia ser este o Cristo? Ela perguntou. Saíram da cidade e foram ter com ele. Quando ela começa a anunciar Jesus, irmão, começa a evangelizar, o povo começa a sair da cidade. Aleluia. Glória a Deus. A prostituta agora está evangelizando. Aleluia. Aí ela começa, o povo sai agora, vai diante dele. Enquanto isso, os discípulos lhe rogavam: mestre, come.
A mulher fazendo a obra, evangelizando o pessoal, que ela tinha sido impactada. E os discípulos dizem: ei, mestre, come. Ele, porém, lhe disse: sabe o que Jesus disse? Uma comida eu tenho para comer, que vós não conhece. Uma comida eu tenho que vós não conheces. Tenho para comer que vós não conheces. Então os discípulos diziam uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Mas Jesus era demais. Jesus disse assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Essa é a minha comida. Eu queria aplicar para você. Estou encerrando, irmão, é curta. Meu Deus. Quero aplicar para você. Glórias a ti. Aquela mulher prostituta que saiu ao meio-dia, que tinha seus problemas amorosos, que tinha problema de identidade, que era rejeitada pelos judeus, não sabia que aonde ela adorava era o correto ou não, se Deus aceitaria a sua oração ali ou não. Aquela mulher agora tem um encontro com Jesus. A Bíblia diz que ela larga o seu cântaro, aquilo que mataria a sua sede, ela largou daquele lugar e saiu para evangelizar. Ela deixou o seu cântaro para seguir o evangelho de Jesus, para falar sobre Jesus. Eu fico refletindo, convido você à reflexão hoje. O que nós deixamos para evangelizar lá fora, para falar de Cristo? O que nós, quando tivemos encontro com Ele, o que nós largamos para dizer àqueles que estão lá no mundo sobre Jesus? Jesus desceu o céu para morrer. E eu e você? Ela largou o cântaro para anunciar Jesus. Jesus desceu o céu para morrer. E eu e você? O que nós deixamos para anunciar Jesus? O que nós deixamos para anunciar o reino de Deus? A Bíblia diz que o povo se amoroso vai até Jesus. Aí Jesus: ô discípulos, vocês não estão entendendo nada, cara. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Eu vim para cá para fazer isso. Não dizias: ainda há 4 meses para a colheita. Não, queria mudar. Pula para o 39. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do testemunho da mulher. Aleluia. Disse-me tudo o que tenho feito, ela dizendo. Aproximando-se dele, os samaritanos rogaram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. E a Bíblia diz no 41: e por causa das suas palavras, muitos mais creram nele. Aleluia. Diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, agora nós mesmos ouvimos falar verdadeiramente do Salvador do mundo. Aleluia. Não é mais porque você falou, agora nós realmente vimos Glória a Deus. Aleluia. que esse é o verdadeiro Salvador do mundo. Aleluia. Porque eu queria deixar alguns pontos para você aqui essa noite, querido. Que essa mulher, ela teve todos os seus conflitos sanados, sentimental, espiritual, conflitos dentro de si que amargurava a sua vida, o seu modo de viver, o seu modo de pensar, o seu modo de agir. Mas ela teve um encontro verdadeiro. Ela teve um encontro. Aleluia. Ela não teve encontro com qualquer um. Ou na realidade, ela não teve encontro com mais um homem. Ela teve encontro
com aquele que mudou a sua história. Glória a Deus, aleluia. O que eu queria dizer para você essa noite é que quando eu e você temos um encontro verdadeiro com aquele que muda a nossa história, nós somos diferentes. Aleluia. Aquele que muda a minha e sua história, ele é pregado lá fora através da minha boca e através da sua boca. Ele é pregado lá fora através das minhas atitudes, através das tuas atitudes. Aleluia. Porque o nosso encontro não foi com o homem. O homem nos julga. Nos julga o nosso passado, nos julga o nosso futuro, nos julga o nosso presente. Mas existe um que ele não nos julga, ele nos conhece. Glória a Deus, aleluia. E ele tira todos os conflitos do nosso coração. A prostituta agora está pregando. Meu Deus. A prostituta reconheceu que ele era judeu. Por isso temeu. Será que o mundo, quando nos vê, teme ao cristão? Ou fala para mim, para você, ó, mais um crente. Mais um crente. Meu Deus. Misericórdia, Jesus. Como que nós somos vistos aí, por aí? A Bíblia diz que a samaritana, quando olhou os dois judeus, falou: opa, tem judeu ali. E quando se aproximou dele, reconheceu pelas vestes sacerdotais, disse assim: Senhor. Deus. Porque no primeiro contato ela disse assim: como tu, sendo judeu, vem pedir água a mim, samaritana? Jesus conversa com ela, uma palavra branda, entra no coração. Ela vê que ela pegou pesado, ela diz assim: Senhor. Ela reconhece o seu senhorio. Meu Deus. O que eu aprendo com esse texto, querido? Que as pessoas, elas vão nos reconhecer de alguma forma. Elas vão nos reconhecer como bons ou maus cristãos. Elas vão nos julgar pelo nosso testemunho, pelo nosso falar e pelo nosso pensar. Não é mais pelas vestes. Eu não tenho paletó. Talvez possa ser julgado por isso. Talvez possa ser julgado pela tatuagem que eu tenho. Meu Deus. Como já fui julgado numa reunião de pastores. Porque não sabia que eu era pastor. Isso surpreenderam quando o anfitrião disse assim: está com a palavra, pastor. Eita, Jesus. Então nós somos julgados de diversas maneiras. Nós somos julgados pela roupa que nós vestimos, pelo tênis que usamos, pela a música que ouvimos, pelo corte de cabelo que nós temos. Só que o problema não é as pessoas nos julgar. O problema é como nós somos diante de Deus. O problema é quando as pessoas chegarem até a mim e a você e ver quem nós somos. Porque as pessoas julgam eu e você de longe. Elas julgam pela nossa aparência. Elas julgam pela nossa vestimenta. Ela julgou Jesus. Ela descarregou a sua ira sobre ele. Meu Deus. Vocês, judeus, dizem que nós somos malditos. E agora vem tu pede águas a uma samaritana. Jesus diz: ah, mulher, se tu soubesse com quem tu falas, tu me pediria águas, eu te dava água para beber. Aleluia. Glória a Deus. Eu não recusava, eu te daria água. Não essa água que tu terá que retornar para beber outras vezes, mas a água que eu te der, tu jamais terás sede. Aleluia. Sabe o que é água? Nunca mais terá sede? Relacionamento, meu. Meu Deus. Quando você se relaciona, você fica saciado. Verdade, meu Deus. Você não tem sede. Sabe quando nós sentimos sede? Quando nós estamos jogando a bola, quando nós passamos quase o dia inteiro sem tomar água, eu falo: cara, eu estou com sede.
de água, são vocês três. Se eu falar, todos seja. Quando nós ficamos um tempo longe de Cristo, quando nós ficamos 15 dias longe do culto, quando nós ficamos um mês sem ouvir a palavra, nós sentimos sede. Sabe por que o Espírito clama, Abba, Pai. O Espírito quer estar próximo dele. Aí a gente sente sede. Mas Jesus, ele chega próximo a mim, que eu vou te dar água que jamais você terá sede. Meu Deus. E essa mulher só percebeu isso quando ela teve um encontro verdadeiro com ele. Glórias a ti. E quando ela teve um encontro verdadeiro, ela largou o que era de mais importante que ela tinha, que era o cântaro cheio de água. Ela largou alguma coisa para falar de Jesus. Nós precisamos largar alguma coisa para estar com ele. E aí o Senhor vai te dizer o que você precisa largar. Creio, Deus. Nós sabemos todos os dias o que nós precisamos largar para estar diante do Senhor. Aleluia. Para ter um encontro verdadeiro com Deus. Glória a Deus. Aleluia. É isso que Deus tem para mim e para você essa noite. Verdade, Jesus. Glória a ti. Os discípulos queriam dar a volta para entrar em Samaria. Mas Jesus disse assim: todos vocês estão comigo, ninguém tem um cântaro para me dar de beber. Ninguém tem um copo, ninguém tem uma vasilha para que eu consiga tirar água daquele poço. Mas eu vou lá. Que eu sei que vai chegar um horário que aquela samaritana vai chegar nesse lugar. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que eu digo para você, querido, quando Deus quer falar comigo e com você, Ele marca o dia, Ele marca a hora, Aleluia. Ele marca o lugar. Glória a Deus. A gente procura Ele. Ou aqui, ou ali. Mas quando Ele quer nos encontrar, querido, Ele sabe onde vai encontrar. Ele falou assim: Senhor, eu vou te encontrar, mulher. É hoje que eu vou mudar a tua história. É hoje que eu vou mudar a tua vida. E foi naquele poço de Jacó que aquela mulher teve a sua vida transformada. Eu não sei quando será, quando Deus vai transformar a sua vida verdadeiramente. Talvez você esteja se relacionando ainda com Ele. Talvez você esteja conhecendo Ele, talvez como essa mulher estava ou conhecendo naquele momento. Quando ela disse assim: ah, Senhor, eu sei que Tu és profeta, mas eu sei que o Messias, logo o Messias virá, e Ele vai me explicar tudo isso. E talvez Jesus olhando para aquela mulher, deu aquela risada e disse assim: ah, você está falando com o próprio, Ele está aqui. Ele não vai vir, Ele está aqui. Esse é o momento, essa é a hora de você se derramar. Ei, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Ei, não deixe de se deleitar na minha presença, quando você pode fazer isso hoje. Aleluia. Ei, minha irmã, meu irmão, não perca mais tempo com essas coisas que te afastam da presença. Meu Deus. Glória a Deus. Ei, não deixe a sede chegar outra vez em você. Aleluia. Deixe que rios fluam dentro de você. Quando o rio flui dentro de mim, dentro de você, não é para nós, não é para jorrar para outras pessoas. É para ser outras pessoas serem alcançadas por esse mesmo momento. Para que elas não venham ter mais sede, mas venham ser saciadas dessa água. Deus está colocando um rio de água viva dentro de mim e de você. Deus está transformando o nosso ser hoje, o nosso caráter, o nosso modo de viver. Deus está mudando ele hoje. Deus está dizendo assim para mim, para você: ei, deixa a sociedade te acusar, deixa eles dizerem o que você fez, o que você deixou de fazer, não se importe com isso. Mas a partir de hoje, tem um encontro verdadeiro comigo. Aleluia, Jesus. Não importa se eles te amaldiçoaram, não importa se eles falaram mal de você, não importa se você teve 5 maridos, não importa se quem você está hoje não é seu marido, não importa. Apenas atente para a minha voz e ter um encontro verdadeiro comigo. Aleluia. Glória a Deus. Porque Jesus reconheceu a sinceridade daquela mulher. Porque ela disse assim: olha, eu não tenho marido, mas ela tinha uma pessoa. E Jesus disse assim: olha, bem tu disseste, porque esse que tu tens não é teu. Ou seja, ela foi sincera diante
noite. Quando Deus ele nos encontra, irmão, quando nós temos encontro com Ele, o que Deus quer de mim e de você é sinceridade. Aleluia. Não adianta nós mentirmos para Ele. Não adianta nós mascararmos com Ele. Não tem como nós mascararmos uma coisa que Ele conhece profundo, oculto. Verdade, Deus. Eu consigo mascarar de vocês, mas eu não consigo mascarar de Deus. Por isso que Ele disse para ela: chama seu marido. Ele queria ver a atitude, o coração. E eu acredito que quando nós entramos no Santo do Santo, irmão, quando nós entramos no particular, quando nós tivemos um encontro verdadeiro com Ele, um dia, se você não teve isso, você vai ter, porque eu já tive. Aleluia. Você não tem como mentir mais. Aleluia. Você se derrama e diz quem você é. Verdade, Deus. Você conta todas as suas mazelas, todos os seus pecados, tudo que você fez de ruim. Verdade. Você conta quem realmente você é, não que as pessoas veem, mas quem realmente você é. E você acha que Deus se entristece com você? Não. Deus está vendo a sinceridade do teu coração. Aleluia. E é só Ele que pode entrar aqui, ó, Glória a e Deus. mexer, e transformar. A Bíblia diz: ninguém é convencido do pecado se não for pelo Espírito Santo. Eu não consigo te convencer do pecado. Eu não consigo dizer para você: você está pecando, você é pecador. Eu não consigo. Posso até te dizer, pré-julgando. Mas só quem vai te mudar é o Espírito Santo. Por isso que eu e você precisamos buscar o Espírito Santo. Por isso que eu e você precisamos buscar eles. Jesus, o Espírito Santo, para que nós não venhamos ter mais sede. Em nome de Jesus. Fique de pé, quero orar por você. Em nome de Jesus.